Olá, estamos chegando com mais um programa Santiago Entrevista, programa produzido pela TV Sete Lagoas, vai ao ar na TV Sete Lagoas, canal 8 da NET Digital, para aqueles que ainda têm a Astro, né? For aquele contrato feito quando era Astro, canal 9, né? A partir do mês que vem estaremos somente no canal 8, deixar isso registrado aqui para você que é assinante da NET. Lembrando que o programa também vai ao ar pelo nosso aplicativo Sete Lagoas Play e também pelo nosso site setelagoasplay.com.br. Nosso programa fica à disposição também no YouTube/TV Sete Lagoas, e também estamos com este programa no ar na TV Com BR para todo o Brasil. Prazer muito grande estar com você. Nosso programa sempre tem o apoio da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas, da 5bits, tecnologia em internet para sua empresa, e também da JKA Imóveis, Jean Carlo Imóveis. Acesse www.jkaimóveis.com.br. Nosso programa hoje recebe aqui um grande amigo, Nilber. O Nilber Rodrigues, ele tem várias afazeres, né? Atualmente ele faz parte também da equipe da Rádio Eldorado como repórter esportivo, cobre lá os jogos também do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E vamos falar também um pouco da sua experiência, ele que esteve durante um tempo, né, na Prefeitura de Capim Branco como controlador geral do município. Sabemos que temos aí alguns problemas na cidade de Capim Branco, parece que solicitação de cassação lá do prefeito e, como se diz, né, hoje em dia a situação está preta em todos os lugares. Algumas já resolveram, outras têm que resolver. E a gente vai tentando entender isso, como é que funciona. Nilber, é um prazer muito grande estar recebendo você aqui pela primeira vez. Um abraço para você, Santiago, um abraço a todos que estão acompanhando aí a TV Sete Lagoas. É um prazer imenso estar aqui, né, na TV Sete Lagoas. A gente acompanha sempre a TV Sete Lagoas pelas redes sociais, pelo Facebook, pela internet, pelo site, pelo aplicativo Sete Lagoas Play. A gente consegue conectar com Sete Lagoas e com o mundo, com essa programação maravilhosa da TV, que a gente gosta sempre, né? Ver os jogos aqui no Náutico, acompanhar o futebol. Eu que sou um apaixonado pelo futebol, sempre estou ligado aí na TV Sete Lagoas. Lembrando que a gente tem feito aí as transmissões dos jogos do campeonato amador do Clube Náutico, é o campeonato da amizade, via Facebook também. A gente faz ele, né, transmite o jogo na TV Sete Lagoas, mas também faz ele ao vivo pelo Facebook, que é uma novidade aí para Sete Lagoas e toda a região. Por que não para o mundo inteiro, né? Porque a internet está em todos os lugares e qualquer um pode acessar. A tecnologia vem proporcionando a gente essas inovações. Nilber, você também é da época do rádio, né? Você é aquela pessoa que sempre esteve ligada à comunicação. Como é que foi a sua entrada na comunicação? Pois exatamente uns 14 anos atrás, né? Tenho até hoje um rádio que para mim não tem valor. É um rádio AM, a pilha, aquelas pilhas maiores. É um rádio que eu ganhei de um irmão meu que inclusive faleceu. E eu sempre escutei o rádio. E nos campeonatos amadores, igual é feito aqui no Náutico, né? A cobertura no rádio, a cobertura como vocês fazem na televisão, eu sempre acompanhava. Um narrador narrando em cima da cabine e eu ali embaixo, às vezes, brincava e comentava o lance. Olha lá que lance espetacular! Fazia aquelas vozes, né? Aumentava e empolgava. E um dia o Carlos Fraga, que inclusive trabalhou também na Rádio Eldorado, me observou e falou: cara, você tem um perfil bacana, você fica falando ali, você tem vontade de trabalhar em rádio, não de aprender? Eu falei: tem. Fui fazer um estágio na rádio e aí já são quase 15 anos no rádio. E é uma paixão. O Fraga me ensinou uma frase que o rádio é como uma cachaça. Você bebe o primeiro copo e não fica só no primeiro copo. É viciante e é prazeroso. É muito prazeroso e é uma paixão que a gente carrega sempre. Eu escuto rádio praticamente 24 horas por dia e se tivesse mais tempo escutaria mais um pouco. Está lá na equipe da Eldorado ainda, né? Estou. Estive afastado uns dias porque eu tive um problema de coluna,
mas agora estamos voltando aí com as transmissões dos jogos do Atlético, acompanhando na Cidade do Galo, as repercussões, e estamos aí no meio da imprensa aqui de Sete Lagoas. E esse Galo, o que acontece? Pois é, a gente acompanha muito o Atlético, né? E o Atlético começou a nos surpreender. Esse time do Atlético, que hoje está aí figurando nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, surpreendeu todo mundo, porque com o Levir Coupe a coisa não acontecia. E a gente vai observando um cara que tem tudo para ser vencedor, igual o Rodrigo, pelo fato do trabalho que ele vai fazendo. O Levi não, era um trabalho mais liberal, mais tranquilo, o jogador ficava mais aberto, mais solto, e o Rodrigo é totalmente contrário, é mais técnico, é mais dinâmico, observador, fala mais com o jogador, entra no meio ali dos jogadores. O Levi era mais parado, e ele faz um trabalho mais movimentado, exige, cobra, e tudo com respeito. É um cara que tem tudo para brilhar, e o Atlético, para mim, é um time muito limitado, mas o cara está conseguindo fazer um bom trabalho, e eu acho até que deve ser efetivado, porque está fazendo um trabalho consistente, um trabalho com qualidade, né? E não deixa a desejar para ninguém. A gente acompanha aí as equipes de futebol amador e profissional, a gente vê que tem gente que chega lá e não treina, não tem organização, não tem padrão, e ele tem tudo isso, né? E é um cara que, para mim, deve continuar na frente do Atlético, porque é um cara, um baita profissional. E, além de tudo, é um ser humano humilde, conversa com todo mundo, bate papo, é educado. Nesse meio, nem sempre a educação ela é uma coisa muito comum. Tem muito jogador que é muito mal educado, mau caráter, mas ele é um cara de caráter, está com um grupo fechado com ele. Eu acho que isso é muito bom para ir para o Atlético e para os torcedores. E essa confusão lá no Cruzeiro? Você, apesar de se cobrir o Atlético, eu acho que acompanha também as outras equipes, né? Essa questão de roubos e mais roubos lá, de coisas erradas, de tirar o presidente, colocou outra pessoa no lugar e ele também foi preso. Que confusão é essa? As questões do Cruzeiro a gente não acompanha tão de perto, mas eu tive recentemente com um amigo, não vou falar nome até por questão de ética, mas é um grande colega que a gente tem aí, uma grande empresa em Belo Horizonte de comunicação. Ele falou o seguinte: se o Cruzeiro não ganhar nada esse ano, o Cruzeiro quebra. Cara, eu fiquei assustado com aquilo, porque a gente tá vendo um Cruzeiro em campo, um timaço, um time que tem qualidade para brigar pelo Campeonato Brasileiro, tem um elenco fortíssimo, caríssimo, e eu falei, como assim? Aí ele começou a falar do orçamento, das informações que essa rádio tinha sobre o orçamento do Cruzeiro, das informações que essa rádio tinha do Cruzeiro, dos bastidores do Cruzeiro. E a gente ficou ali, eu fiquei um pouco assustado. Depois, passou-se um tempo, veio toda essas bombas, né? Essas pautas bombas aí de rádio, de televisão, que acabou aparecendo para todos os torcedores. Mas, uns 3, 4 meses antes, no começo do ano, a gente já ouvia falar isso nos bastidores, que o Cruzeiro tinha algumas questões que não estavam passando muito bem. E é o seguinte, o conselheiro está no clube, é o primeiro a dar uma punhalada na imprensa. Dar uma punhalada no caso de cutucar o adversário lá, que cada um tem seus interesses no clube. Então, foi essa informação vazada para esse pessoal, nos passou e a gente conversou sobre isso, e a gente já sabia que o Cruzeiro teria alguns problemas no ano. Não sabíamos que o Cruzeiro estava a ponto que está hoje, do jeito que está hoje, desses casos que o Fantástico passou. A gente não sabia, mas imaginávamos que o Cruzeiro tinha alguns problemas, sim. Como é que você vê o futebol no geral, né? A gente tem aí essa questão de alguns times que estão investindo muito, né? Outros não têm a mesma condição, alguns times falando que deve demais, ingressos às vezes muito caros, o torcedor que tem uma renda normal não pode ir no campo, e logicamente
esses estádios, né, que foram construídos têm uma manutenção muito cara. Como é que você vê esse complexo todo do futebol? Porque a gente está vivendo um momento que tudo parece maravilhoso, mas não é isso, né? Não é. E eu vou te falar uma coisa. O resultado do futebol, ele tem que ser objetivado no torcedor. Futebol é feito para o torcedor. Somos nós que torcemos, que comunicamos. É que temos que ter o prazer no futebol. E nós não podemos deixar que as pessoas percam esse prazer no futebol. Como que você vai ter um estádio cheio, lotado, com ingressos caros? A estrutura é uma estrutura cara. Mineirão foi absurdo o que gastaram de dinheiro ali. Absurdo. Foi caminhão de dinheiro com dinheiro público. A gente está vendo essa confusão aí. Com o Cruzeiro, com o contrato, com Minas Arena, com o Atlético. Então essas questões todas encareceu muito o futebol e a gente não pode de forma alguma deixar isso acontecer. O futebol tem que ser do povo e para o povo. E isso não tem acontecido. E uma coisa que me chama atenção dentro dessa pergunta que você me falou, realmente é tudo muito caro, jogador muito caro, mas a gente está vendo no Brasil algumas coisas que são importantes. Um exemplo que eu vou dar, o Atlético Paranaense não é um elenco caro. Foi campeão da Sul-Americana, é um time que dentro de casa joga muito bem e é um clube equilibrado. Não é campeão brasileiro, não é isso. Mas não tem como você competir com o Palmeiras, com o Corinthians, mas você está fazendo passo a passo, degrau a degrau. E tem gente fazendo loucura. O Flamengo, por exemplo, faz loucura, 200, 300 milhões de orçamento, gasta com uma fortuna e não ganhou nada, não está ganhando absolutamente nada. O Atlético Paranaense, que gasta 10 vezes menos, tem um orçamento menor, ganhou uma Sul-Americana, disputou uma Recopa com o River. É um time muito comentado, seu treinador está super valorizado, haja vista que ele foi sondado pelo Atlético e preferiu ficar. Então, esses clubes, como foi a Chapecoense nos últimos anos, como foi o Atlético Paranaense, como vem sido algumas outras equipes, o Santos, que está fazendo um bom trabalho, o Atlético agora está fazendo um trabalho com uma equipe mais sólida, mais barata economicamente, isso traz para o futuro um resultado interessante, porque os clubes hoje eles precisam organizar, assim como no setor público, precisam organizar receita e despesa. Se não tiver organização entre receita e despesa, não tem como. Eu recebo 200 milhões, gasto 250, como que vai acontecer? Verdade. Atlético e Cruzeiro tiveram esse problema nas suas contas do ano passado. Verdade. Pois é. Estranho, né? Se você fizer um apanhado geral, vamos colocar aqui o nosso Brasil. Um professor ganhar em torno de 1.400, por aí, né? 1.400, 1.800, dependendo do número de aula que ele dá. Um vereador ganhar 12 mil reais. Tá vendo a diferença? Né? Quanto ganha aí o presidente da República? E o Gabigol, que joga no Flamengo, ganha R$1 milhão por mês. Que país é esse? Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos conversando com o Nilber Rodrigues. Já voltamos. Localizada a 72 quilômetros de Belo Horizonte, com uma população de mais de 230 mil pessoas e um rico patrimônio histórico turístico. Esta é Sete Lagoas e é para este patrimônio que nossos olhares se voltam. Não tem como falar de Sete Lagoas e sua história sem pensar na Serra de Santa Helena e a igrejinha no topo da serra. Os amantes da natureza também aproveitam o espaço para praticar voo livre, do alto da serra para o centro da cidade. O complexo da Praça Tiradentes, que abrange a Igreja de Santo Antônio, o Centro Cultural Joaquim Drummond e o Museu Histórico Municipal, preserva documentos e memórias importantes sobre o passado da cidade. A cidade também deve seu desenvolvimento aos trilhos, e esta memória não pode ser apagada. Inaugurada em 12 de setembro de 1886, a estação ferroviária de Sete Lagoas foi transformada em museu ferroviário no ano de 2000.
Aqui, o passado mantém-se vivo por meio de exposições, ferramentas e objetos de época e o antigo vagão de passageiros da extinta RFF-SA, com 2 pequenas locomotivas. E como falar de Sete Lagoas e não apresentar as lagoas que dão nome à cidade? Distribuídas entre os bairros estão a Lagoa Boa Vista, José Félix, Cercadinho, Matadouro, Catarina, da Chácara e a mais famosa, Lagoa Paulino, localizada no centro da cidade. Outro ponto turístico bastante frequentado é o complexo do Parque Náutico da Boa Vista, onde são realizados diversos eventos culturais. Sete Lagoas também abriga uma raridade histórica, considerada uma das 50 maiores cavernas de Minas Gerais, com formações de estalagmite e estalactite raras em todo o mundo. A Gruta Rei do Mato está localizada às margens da BR-040, junto ao trevo de acesso à cidade. Ficamos por aqui, mas Sete Lagoas está de portas abertas com muito mais contos e encantos. Este foi o nosso olhar sobre a cidade. E o seu, qual é? Já estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista. Eu recebo hoje o Nilber Rodrigues, ele que é radialista esportivo, repórter esportivo, cobre lá os jogos do Atlético Mineiro, está também com a equipe da Rádio Eldorado AM de Sete Lagoas e também tem a participação lá na rádio em Capim Branco. Ele esteve também, há um tempo aí, atuando na Prefeitura de Capim Branco como controlador geral. Queria falar um pouco sobre isso, afinal de contas, Capim Branco saiu no noticiário aí, parece que a solicitação da cassação do prefeito. Você esteve lá na prefeitura, o que realmente tem acontecido na cidade de Capim Branco? Olha, Santiago, trabalhei lá até o meio do ano passado, vai fazer um ano que eu saí, Quero de antemão até agradecer aí ao prefeito Elmo pela oportunidade, embora a gente saiu e hoje somos oposição ao governo Elmo, por motivos pessoais e estratégicos que acreditamos ser importante. Mas o que vimos hoje lá em Capim Branco é uma situação que nos entristece muito, porque o Poder Executivo perdeu a capacidade de diálogo com o Poder Legislativo. Não existe mais diálogo. A partir do momento em que não existe mais diálogo, a coisa se torna insustentável. Quem perde com isso? A população. O prefeito, não sei quem pôs isso na cabeça dele, pegou 3 ambulâncias, dentre essas 3 a gente conseguiu com um amigo, deputado Franklin Lima, até mandar um abraço para ele, provavelmente vai estar assistindo. A gente conseguiu uma ambulância e mais 2 ambulâncias e uma outra ambulância através de um cidadão, que é o Délio Mendes. 4 ambulâncias. 3 ambulâncias eram pequenas e uma era tipo A, uma ambulância maior, e foi entregue ao município de Capim Branco. O prefeito guardou essas ambulâncias na casa dele. E aí, alguém denunciou para os vereadores. Eu estou em casa um dia vendo um vereador entrando no Facebook, um vídeo. Vereador tirando foto, gravando que as ambulâncias estavam em propriedade particular do prefeito. Até aí ninguém sabia nada que estava acontecendo. Aí o vereador gravou esse vídeo. E aí a gente foi apurar o fato, perguntar aos vereadores o que estava acontecendo. Muita gente perguntando, ninguém entendeu nada, ambulância na casa do prefeito. E esse fato virou uma CPI. CPI que o prefeito tinha que ir nas audiências, ele não, faltou em 2, mandava ofício falando os motivos que ele não ia, e a gente acompanhando isso tudo. Eu não vou porque está mudando a saúde de lugar, então não tem como eu ir. Só que é uma CPI, o cara tem obrigação de ir, os secretários mesmo têm obrigação, inclusive pode ser exonerado se não cumprir uma convocação da Câmara. Então, tudo isso houve um choque institucional muito grande, desgastante para o município e para todos. E os vereadores
tocaram essa CPI para frente. A partir daí, o prefeito não apresentou alguns documentos de sua defesa. Apresentou nenhum documento até certo prazo. Aí foi feita uma denúncia e essa denúncia foi acatada pela Câmara de Vereadores e aí foi pedida a cassação do prefeito, foi votado. O prefeito hoje ele está governando sob uma liminar judicial, ele entrou com uma liminar, pedindo ali uma orientação do Tribunal de Justiça, foi acatado e aí está esperando. Parece que a Câmara já mandou documentos querendo derrubar esse mandato de segurança que o prefeito conseguiu e está na mão do judiciário esse caso. Tudo isso é muito desgastante, né? A gente teve lá, a gente saiu, né, por alguns problemas e é bom, e eu agradeço você por isso, por me dar a oportunidade, é bom falar, eu saí. A minha portaria de exoneração está disponível no site da prefeitura para todo mundo ver. Eu pedi para sair. Não fui mandado embora, eu pedi para sair por não concordar com as coisas que ali estavam acontecendo. Né? Não concordar com o posicionamento de algumas pessoas dentro da administração. Então, eu acho o seguinte, eu sou ministro do Bolsonaro, não concordo com ele, cara, eu tenho que pedir para sair, porque ele é o presidente, ele é a autoridade, ele é quem manda, a ideia dele é que tem que ir. Eu não concordava com o que estava acontecendo, pedi para sair, foi o que aconteceu, e a partir daí a gente teve algumas discussões, né, políticas, nada pessoal, não tenho nada contra o prefeito, família do prefeito, contra ninguém, mas politicamente a gente não apoia as coisas que acontecem em Capim Branco. Eu acho muito estranho, porque a gente tem visto no Brasil inteiro a briga política. Ela começa lá no governo federal, né? Então é aquela coisa, aquela turma ali, né, forma um grupo, assume o poder, distribui cargos, distribui vantagens para aqueles que é de interesse. Aí todo mundo caminha bonitinho, belezinha, fazendo os projetos, aprovando e tal. Aí depois se troca aquilo ali, aí manda todo mundo embora e coloca outro, né? Ele está dando um exemplo aqui com relação à briga da prefeitura com a Câmara, né? Existe muito aquela situação também da prefeitura que está junto com os vereadores, tudo que o prefeito manda os vereadores aprovam e vice-versa, né? Mas ali é um conchave, né? Um conchave de vantagens. A gente vê isso em várias cidades, acontecem isso, e é a pura safadeza. Se você for parar para pensar bem, é a pura safadeza. O vereador tem que ser eleito, né, para representar o cidadão, para representar o povo. Principalmente, na obrigação do vereador é fiscalizar. Fiscalizar. E às vezes ele não fiscaliza por quê? Porque ele está do lado do prefeito. E aí quando briga com o prefeito vira uma fiscalização geral. Aí vira uma denúncia geral. Aí chega até pedido de impeachment. A gente viu aqui em Sete Lagoas, o ex-prefeito, até nas eleições, tinha um monte de gente que apoiava ele. Depois que acabou a eleição, o prefeito não valia de mais nada. Saiu da prefeitura, teve que, né, pedir para sair, como se diz, né, sair para a porta do fundo, para não ser mais prejudicado. Por quê? Porque as pessoas viraram as costas para ele. Então a política no Brasil está muito podre, está muito ruim. Quantos por cento você acha que nós teremos de renovação nas próximas eleições? Muito pouco. Muito pouco. Porque foi feita uma reforma eleitoral, me perdoe a palavra, mesquinha, covarde. Candidato hoje, a pessoa que quer hoje colocar o seu nome à disposição, ela tem 45 dias para sair. Enquanto o prefeito usa a máquina pública, 4 anos. 4 anos. Vamos dar 10 cesta básica aqui, tira foto, parará, coloca a população numa situação ruim. O que eles falaram que ia melhorar a política brasileira, piorou. Hoje, beneficia quem está. Quem está querendo entrar, não. A pessoa que está de bem, gasta o que tem e que não tem para fazer publicidade, para tentar aparecer, para tentar ser visto,
E o pessoal que está lá, e às vezes que está lá e não são pessoas boas, porque a gente tem pessoas boas na política, mas a gente tem pessoas também que não valem absolutamente nada. Esse tipo de pessoa está beneficiado, porque já é conhecido, já faz um trabalho aqui, um trabalho ali, usa a máquina pública para benefício próprio. Existe muito isso, muito isso. Eu trabalhei como controlador, fui almoçar todos os dias, lotação, táxi, a pé, carro, tudo com meu bolso. Nunca peguei um carro público para sair para ir almoçar. Eu podia, nunca. Aqui em Sete Lagoas, o vereador chegou a ter 3 carros. Nunca. Então, assim, nunca usei, saio com cabelo, até porque hoje eu sou oposição. Trabalhei na administração, sou oposição. Porque se eu tivesse feito coisa errada, hoje eu estava fulminado, estava perdido. Então não tenho rabo preso com ninguém, porque eu entrei limpo e saí mais limpo ainda. Ah, podem falar, fez isso, fez aquilo, pá. Administração pública, você pode errar. Você erra muito, porque você devia ter feito isso, fez aquilo, devia ter feito aquilo, fez isso. Mas esteja sempre diante da lei, primeiro ponto, está diante da lei. E o segundo ponto, honestidade. O que a política precisa hoje é de honestidade. E vou te falar com o seu negócio, um dos pontos para não se mudar, além dessa lei que prejudicou as pessoas de bem, é que quem está querendo hoje colocar o nome dele limpo, suado, que você trabalhou, conquistou. Eu fiz um curso de graduação, estou num curso de pós-graduação, você coloca seu nome, seu diploma, tudo, e nem é tão interessante economicamente, assim, você coloca a sua vida à disposição num meio que está totalmente corrompido. Está totalmente corrompido. Você falou tudo. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é a barbárie. É a barbárie. É uma política suja, porca, mesquinha, que está atrasando o nosso país. O país precisa da reforma da Previdência? Precisa. Hoje a reforma está subindo. Eu entendo perfeitamente o que o Paulo Guedes está falando. A despesa só está que sobe. O que ele quer fazer? Quer fazer ela parar aqui e começar a descer. Sabe o que acontece? Estava conversando com um deputado alguns dias atrás e ele me falou assim, a bancada mineira está trabalhando para ter 40 bilhões de reais investidos em Minas. Aí eu falei com ele assim, parabéns para você. Só que a reforma, ela não vai economizar 1 tri do dia para a noite. É 1 tri que o Paulo Guedes quer em 10 anos. Então ele quer 40 bi em 4 anos. Então ele está tirando a dívida de um lugar e colocando em outra. A gente tem que ser realista. Eles estão negociando um dinheiro que o Estado ainda não tem, nem sabe se vai dar certo. É verdade. Então, é uma situação no Brasil absurda que nós, como população, temos que fazer o famoso controle social. O que é isso? Participar, cobrar dos vereadores, cobrar da Assembleia Legislativa, deputado estadual. Aqui hoje tem em Sete Lagoas, ô candidato, o que pode ser feito para melhorar? E é um cara participativo, que dá informação, é cobrar, perguntar a ele como é que está acontecendo na Assembleia. Cobrar dos vereadores aqui, eu participei aqui da Escola Legislativa. Sete Lagoas é uma cidade extremamente importante para nós, capimbranquenses. É uma metrópole, uma região metropolitana. Sete Lagoas, Prudente Moraes, Capim Branco, precisamos todos nós desta metrópole que se virou Sete Lagoas, que está caminhando para ter um orçamento de quase 1 bi, quase 1 bilhão. Então Sete Lagoas é uma cidade importante para nós capimbranquenses. Tudo que acontece aqui negativamente reflete lá. Deixou de cair ICMS, prejudica a saúde, prejudica a gente, que a gente depende daqui. Então a política precisa ser repensada e nós, como população, comunidade representada, nós temos que fazer valer o controle social, que é constitucional. A Constituição fala que o povo deve participar da coisa pública. É isso aí. Não é só votar, né? A gente tem que participar, tem que cobrar, tem que ir lá, tem que saber o que está acontecendo, porque assim você exerce o direito de ser um cidadão participativo. Quero agradecer você, Nilma. Obrigado por estar conosco aqui. Volte mais vezes, tá? E agradecer a você também que esteve conosco em mais um Santiago Entrevista. Até o próximo programa, então.